Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar sobre o movimento que aliados de Lula estão fazendo, articulando candidatura para derrotar Lira na disputa pela presidência da Câmara. Entre os nomes ventilados estão os de Marina Silva da Rede, Guilherme Boulos do PSOL e Luciano Bivar, que preside a União Brasil. Quero tratar sobre isso, dos movimentos mais recentes de Arthur Lira, da pressão que Lula fez aqui. Olha, tudo indica que Lula teria ali, então, articulado junto aos ministros do STF para tirar parte do poder de Arthur Lira, que vinha chantageando o presidente eleito e já diplomado Lula. Então vamos falar sobre tudo isso, porém eu quero antes pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, é muito importante pra gente. Se assistir o vídeo e gostar, deixa o joinha pra cima. Se não gostar, joinha pra baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho continuar crescendo e chegando em mais pessoas que, assim como nós, lutam por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, eu vou deixar links no comentário fixo e um deles é da Mônica Bergamo, colunista da Folha, que disse nesse dia 20 de dezembro que a derrota política imposta a Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, pelo Supremo Tribunal Federal, estimulou aliados de Lula que fazem oposição ao presidente da Câmara dos Deputados a articular uma candidatura que consiga derrotá-lo na campanha pela reeleição ao cargo. Lembrando aqui, e ela vai destacar na sua coluna, que Lira obteve duas derrotas assim na sequência. Primeiro, Gilmar Mendes tirando o Bolsa Família do teto, o que tira parte da importância da aprovação da PEC da transição. Eu paro para gravar esse vídeo aqui no dia 20, 19h57. Eu estava assistindo a sessão na Câmara dos Deputados, em que se discutia ali, em primeiro ponto, se alguns partidos queriam retirar essa votação da pauta do dia. Estava tendo então a votação se manteria ou se tiraria da pauta. Tudo indicava que seria mantida e que a PEC sim vai ser votada enquanto talvez eu gravo esse vídeo. E o acordo que foi feito é que não será como o governo eleito desejava, com a validade de 2 anos, mas sim de 1 ano. Então teve uma negociação e tudo indica que a PEC será aprovada, né, enquanto eu gravo esse vídeo ou no final da noite do dia 20. E com essa movimentação do Gilmar Mendes, Lira perdeu parte do poder que ele estava tendo naquele momento, chantageando o governo eleito, exigindo mais espaço. Falarei disso mais para o final. Já que a PEC foi aprovada no Senado com folga, chegou na Câmara, Lira está segurando aí já há 1 semana. E uma segunda derrota de Lira foi o STF ter votado pelo fim do orçamento secreto, o instrumento que Arthur Lira utilizava para manter sua força na Câmara dos Deputados. Ele que vinha muito forte para conseguir continuar como presidente da casa e já contava com o apoio até do PT. Só que o PT condicionou, pelo menos em partes, esse apoio à reeleição de Arthur Lira à aprovação da PEC. Mesmo assim, Lira não se deu por satisfeito. Começou ali a endurecer o jogo e queria cada vez mais. Muitos apontam que o Lira começou querendo apenas o Ministério da Saúde, depois passou a querer também Minas e Energia e algumas estatais. O nome mais cotado para a saúde, só para a gente ver a que ponto o Brasil está chegando, era o de Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde de Michel Temer e líder do governo Bolsonaro na Câmara. Foi também vice-líder do governo Dilma, Lula, líder de Fernando Henrique Cardoso. Aquela coisa, no Brasil tudo muda para não mudar nada. No dia 20, o blog do Noblar, olha que é muito simpático ao Lula, diga-se de passagem, chegou a dizer, a noticiar que o Lula já cogita atender a esse pedido do Lira e entregar para ele o Ministério da Saúde. Não para ele, pessoalmente, ser o ministro, é claro que não. Aliás, o claro que não, nem sei se encaixa, porque no Brasil a gente não cansa de ter notícias ruins, mas para algum indicado do Lira que teria poder sobre essa pessoa e a partir disso indicar outros nomes, enfim, que poderiam compor esse ministério. Então é um negócio realmente, se isso acontecer, mais um motivo para a gente lamentar o fato de Lula, aparentemente, em alguns aspectos, não ter aprendido nada com os erros do passado, né? Vale citar aqui Cunha, que recebeu Furnas, apesar dos avisos de Ciro Gomes: não dê Furnas para o Cunha, se der vai roubar, vai se fortalecer, vai comprar apoio lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. O Lula, enfim, não ouviu o Ciro Gomes e deu no que deu. Alguém pode falar, mas o Lula precisava, e a Dilma, da governabilidade. Pois é, em nome da governabilidade aconteceu muitas tragédias no Brasil.
Enfim, em algum momento vai ter que dar um basta e parece que eu vou trazer no final do vídeo aqui que Lula teria também, enfim, endurecido a questão ali contra Arthur Lira. Mas a Mônica informa que com a perda de poder de Lira, os opositores dele decidiram então partir para um contra-ataque. E aí podem apoiar outro nome que não seja o do próprio Lira, como já estava meio que costurado. E como o Lira também não cumpriu o acordo inicial, enfim, resolveu ali jogar duro em relação ao PT, pode ser também que o PT agora fala, peraí, já que você não cumpriu parte do acordo e, por exemplo, como eu disse lá atrás, como a PEC agora não foi aprovada como veio do Senado, com 2 anos de validade, e tudo indica será aprovada com 1 ano de validade, então o PT ficaria, entre aspas, livre para não cumprir o apoio acordado com o atual presidente da Câmara. E aí, onde é que está o problema aqui? Vejam a fila que a Mônica Bergamo apresenta. Entre os nomes ventilados para a disputa estão o de Marina Silva, que é da Rede, Guilherme Boulos, do PSOL, e também de Luciano Bivar, presidente do União Brasil. União Brasil, que é o partido que surge da fusão entre PSL, partido que elegeu Bolsonaro, e Democratas. O Bivar, que já tinha falado com o Lula que desejava disputar a presidência da Câmara lá atrás, ainda na pré-campanha, quando o Lula desejava ter o apoio da União Brasil já no primeiro turno. Bivar, que era pré-candidato à presidência, depois ele desiste para disputar lá, e ele foi inclusive reeleito deputado federal e assumiu o seu lugar Soraya Tronic. Aqui eu faço um parênteses, que sempre que fala em Bivar dialogando com o Lula, Lula buscando apoio da União Brasil, não dá para não lembrar de Gregório do Vivier, que até hoje não deu um pio sobre isso. Mas quando era o Ciro em busca do apoio da União Brasil para o seu projeto de país e não projeto de poder, Gregório fez questão de colocar isso no seu lamentável Greg News sobre Ciro Gomes. Mas voltando aqui, chama atenção os nomes, além do Bivar, que até pouco tempo era chamado de fascista por muitos petistas, o nome de Marina Silva e Guilherme Boulos. Não que eles não tenham competência para assumir a presidência, não, a questão não é essa, mas é muita ingenuidade achar que Marina Silva e Guilherme Boulos teriam alguma chance. E se o PT apoiar algum nome que saia derrotado na disputa com Arthur Lira, a situação de Lula pode se complicar. Vale destacar o que a Dilma fez em relação lá a Cunha venceu e aí a história a gente já sabe como que terminou. Então eu até acho que seria muito importante termos um nome não bolsonarista enfrentando Lira com chances de vencer. E aí talvez o caminho seja buscar um nome no PSD, por exemplo, um partido de centro que consiga transitar bem entre os diversos grupos na Câmara dos Deputados, ou até mesmo algum nome no PDT, um partido de centro-esquerda, que poderia ter uma postura que eu defendo como filiado ao partido, mais independente em relação ao governo, já que até agora não teve indicação de ministro. Será que vale a pena ter ministros e, enfim, acabar dificultando a situação daqueles que vão observar coisas erradas e não terão tanta autonomia ou liberdade para criticar? Então, ser independente, não ter cargos, pode ter alguns aspectos negativos, mas será que vale a pena ter 1 ou 2 ministérios, indicar alguns cargos ali e, enfim, ficar impedido de criticar os muitos erros que esse governo, tudo indica, cometerá, como a gente observa na transição que está cometendo? Então, no próprio PDT, tem alguns nomes de peso, com experiência, que poderiam ter uma atuação muito boa na presidência da Câmara, uma postura independente, como André Figueiredo, como Mauro Benevides Filho, que é um nome extremamente respeitado. Eu nem sei se eles querem, lembrei aqui de 2 nomes, como temos outros aí que foram reeleitos, ou em algum outro partido que consiga dialogar bem com o governo que foi eleito, mas também com setores mais ao centro, centro-direita. Agora, caso o PSOL e Rede, que estão em federação, queiram marcar posição e defender os princípios deles, ok, faz parte. Mas que o PSOL não alimente ilusão com apoio do PT, como alimentou em 2020, quando o Freixo foi candidato à presidência da Câmara. Muitos, enfim, acreditavam que o PT fosse apoiar o Freixo, mas no final acabou apoiando o Maia, que foi, inclusive, eleito presidente da Câmara. O fato é que Lira não está nada satisfeito com as recentes decisões vindas do STF, vai informar, inclusive, Mônica Bergamo, que já no domingo, dia 18, depois da decisão do ministro Gilmar Mendes sobre o Bolsa Família, Lira demonstrava tensão, telefonando para parlamentares do PT para tentar entender o que aconteceu. Gilmar Mendes decidiu sobre a ação apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede,
que é aliado de Lula, e embora pública, a iniciativa do parlamentar não foi divulgada. E o desenlace pegou Lira de surpresa. Imagina só, Arthur Lira tranquilo quando é informado da decisão de Gilmar Mendes. Ei, Arthur Lira, se o Arthur Lira achou ruim, é um bom sinal para o Brasil. Nos telefonemas aos petistas, vai destacar Mônica Bergamo, ele manifestava desconfiança de que a equipe de Lula já sabia dos movimentos de Randolph e que até mesmo tinha apoiado o senador. Malu Gaspar, no Globo, disse que colegas do STF estranharam o voto de Lewandowski. Agora tratando aqui de um outro movimento, que foram dois, lembrando, Gilmar Mendes em relação ao Bolsa Família fora do teto e o voto de Lewandowski contra o orçamento secreto. E a Malu Gaspar vai trazer que esse voto do Lewandowski pegou colegas do STF de surpresa, já que o Lewandowski dava sinais de que votaria a favor da manutenção do orçamento secreto, porém com mais transparência, como foi defendido por 5 ministros do STF, porém ele acabou votando contra e dando maioria pelo fim, pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, né, o que é assustador ter que acionar o STF para votar uma aberração que é o orçamento secreto como estava. E aí, essa mudança do Lewandowski levantou em muitos, e em Arthur Lira, a suspeita de uma interferência de Lula. Lula e Lira que se encontraram no domingo. E informou a Malu Gaspar que duas coisas que Lira falou no encontro deixaram Lula muito irritado. Vou deixar link que fala sobre isso. Primeiro, que não conseguiria aprovar na Câmara a PEC com a licença para gastar de pelo menos 145 bilhões acima do teto por 2 anos, com programas sociais como Bolsa Família. E segundo Lula relatou aos aliados, Lira disse que os líderes partidários só aceitavam um prazo de 1 ano e não de 2. Então, pelo menos no prazo aqui, Lira está vencendo, mas no valor tudo indica que será aprovado no valor que foi também lá passado no Senado. Para dar o que o petista queria, ele precisaria de cargos e espaço no governo, como o Ministério da Saúde, como eu disse, o comando da FUNASA e do FNDES, e até mesmo a garantia de que teria 25 bilhões em emendas do orçamento secreto para aplicar, e outros sites tratam do interesse dele no Ministério de Minas e Energia. Lula teria respondido que o PT já cumpriu sua parte no acordo com Lira ao apoiar sua reeleição para presidente da Câmara em fevereiro de 2023. Lira, então, teria rebatido que os líderes dos partidos no Congresso queriam mais. Foi até informado numa coluna também da Malu Gaspar de que lá na Câmara dos Deputados o Lira está sendo chamado de motorista de Uber, cobrando por corrida. Cada vez que surge algum probleminha para o PT na Câmara, o Lira volta e fala, olha, eu quero uma coisa a mais. Então, cada vez que ele busca o PT, faz uma nova exigência, coloca um novo preço, cobra algo a mais. A um aliado, Lula afirmou que não gostou do tom de cobrança adotado por Lira na conversa. Segundo um outro parceiro do presidente eleito, até agora as conversas entre os dois tinham sido cordiais, sempre descritas pelo petista como muito boas. Não foi o caso dessa última, que Lula considerou ruim. Só agora Lula conheceu o verdadeiro Lira, disse esse lulista. O petista, então, prossegue aqui a coluna, teria ficado incomodado também com o fato de que Lira afirmou que não iria nem discutir a questão do orçamento secreto, porque considerava que o voto favorável de Lewandowski já estava garantido graças a Lula. Lewandowski, vale lembrar que foi nomeado ministro do STF por Lula em 2006, no primeiro mandato como presidente. Ele era próximo da família da primeira-dama Marisa Letícia e seus votos tendem a atender aos interesses do petista. Lula, na reunião, tentou argumentar que não tinha influência sobre a decisão de Lewandowski e que o orçamento secreto era uma questão do judiciário, mas Lira não deu confiança. Segundo o próprio Lula relatou aliados, a conversa e o tom usado por Lira o teriam feito concluir que precisava, veja bem, botar um freio no presidente da Câmara e, na tradução livre dos interlocutores, mostrar quem de fato manda. E aí a gente já sabe que o Lewandowski mudou de ideia e votou pelo fim do orçamento secreto. Se tudo isso for verdade, esses interlocutores estiverem de fato trazendo para a coluna o que aconteceu, ponto positivo para o Lula. E para quem vem aqui, você só critica, não elogia, tá aqui um elogio. Parabéns se o Lula de fato fez isso e não cedeu demais ao Lira. Agora resta saber se o Lewandowski atendeu ao pedido de Lula apenas pela amizade ou se data máxima vem, para ter o cuidado aqui, teve algo além disso, se é que me entendem.
E novamente, sendo verdade que o Lula colocou o Lira na parede, eu espero que ele mantenha esse perfil de confronto vez ou outra. Não tem que estar o tempo inteiro confrontando também não, mas algumas brigas têm que ser compradas. Também com o mercado financeiro. Agora, se eu vou criar expectativa, né, desse perfil de maior confronto do Lula, de jeito nenhum. Baseado no histórico dele, não dá nem para comemorar esse suposto movimento dele contra o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos aguardar, ficar muito atento aos próximos movimentos, porque o circo está pegando fogo, o clima está quente, final de ano, mas noticiário não para e qualquer novidade eu trago para vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor, e o seu compartilhamento desse vídeo pode ser muito importante para a gente chegar mais longe. Valeu, pessoal!